Olá, eu sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso canal Trilha 66 para compartilharmos a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele nos vem falar da nossa luta espiritual, ele nos dá uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da armadura, né? Que o guerreiro usava quando ia para a guerra, evidentemente. Então, numa dessas passagens, numa das descrições das partes dessa armadura, ele nos vem falar a respeito da justiça, vem nos falar a respeito da verdade, vem nos falar a respeito da palavra de Deus, vem nos falar a respeito do capacete da salvação, né, que devemos estar calçados com os pés, né, revestidos pela preparação do Evangelho da Paz. Tem também a espada, mas eu gostaria de comentar hoje a respeito da verdade. Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? É uma pergunta muito impressionante, uma pergunta muito inquietante, sem dúvida. E como seria interessante que cada um se detivesse a se perguntar a respeito do que é a verdade para ele e de qual é a verdade da sua vida. Sem dúvida, uma pergunta difícil de se fazer e mais ainda de se responder. Nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo é a verdade, né? E não apenas Ele é verdade, mas como Ele é o único caminho e a vida. Assim sendo, a verdade vai estar com quem estiver com Jesus Cristo. A verdade vem através da pessoa de Jesus Cristo e que nos muda completamente a vida. Então fica para nós uma observação que me parece muito pertinente, sempre oportuna, sempre atual, que é não apenas de que nós não deveríamos nos entregar a mentiras, essas pequenas mentiras do dia a dia que algumas pessoas ainda tropeçam nelas, mas sobretudo pensar em qual é a verdade da vida que se vive. Qual é a minha verdade mais profunda, a minha verdade que me move e sobre a qual eu tenho edificado, ou pelo menos tentado construir a minha vida diária. Porque esta pergunta e, consequentemente, esta resposta é a única saída, é o único caminho possível para aqueles que querem algo mais, algo além de uma vida meramente transitória, de uma vida meramente confortável do ponto de vista secular. É muito importante que cada um saiba procurar essa verdade, que investigue essa verdade na sua própria existência, na sua própria história. Então o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, quando ele vem falar a respeito dessa verdade, é como se ele nos instigasse a isso, a buscar qual é a minha verdade mais profunda, o que é que justifica o meu dia, o que é que dá sentido, o que é que vem nortear a minha ação no mundo. Porque muitas pessoas se preocupam muito, né, até mesmo no espírito religioso, pelo espírito religioso, eles se incomodam muito em não mentir, em não perpetuar esse pequeno, e que pode vir a ser um grande erro, sem dúvida, mas esses pequenos deslizes do dia, e se esquecem de investigar e de se questionar acerca daquilo que é mais profundo, que é a verdade pessoal, aquilo que vai nortear a sua vida. Eu sou a pessoa que eu digo ser, ou pelo menos que eu penso ser. Eu faço as coisas que eu de fato digo fazer. Eu me empenho naquilo que eu me proponho, naquilo que eu reafirmo e afirmo para o outro como sendo a minha vida diária, né? Que pessoa sou eu quando estou sozinho? Que pessoa sou eu entre quatro paredes? Qual é a minha vida privada, né? O que é que tem norteado, enfim, o meu caminho? Também um texto muito interessante que nós encontramos em Salmos, no Salmo 18, versículo 28, em que o salmista pede a Deus que jogue luz em meio às suas trevas, ou seja, que venha clarear através da sua infinita bondade, que Deus, através da sua infinita misericórdia e graça, venha alumiar, venha esclarecer aquilo que tantas vezes nos é nebuloso.
Mas o Senhor, com a sua infinita bondade, Ele nos faz isso. Ele nos entrega esse presente diário, que é o de realmente fazer com que a nossa vida esteja clara, esteja às claras, que seja esclarecida dia após dia, e que a nossa caminhada, conforme encontramos também no livro de Provérbios, que essa caminhada ela vá brilhando cada vez mais, assim como a luz da aurora no amanhecer do dia, que vai clareando, clareando, rompendo a escuridão, até que finalmente seja dia perfeito. Então, finalmente, para nós encerrarmos aqui hoje, fica para nós esse convite de buscarmos qual é a verdade, qual é a nossa verdade pessoal mais profunda, qual é a verdade que realmente faz diferença. Porque o Senhor não tolera, o Senhor não tem a menor paciência com os mentirosos, né? Com aqueles que, dizendo ser uma pessoa, em verdade são outras. Né? São outras, e no plural sim, porque muitas vezes pelos deslizes somos muitos mais, né? Somos várias pessoas além de uma só, né? E já dá tanto trabalho ser, ou pelo menos tentar ser uma pessoa só. Imagino o que é tentar ser várias pessoas numa história apenas, né? Isso me parece bastante trágico e bastante desconfortável, para dizer o mínimo, né? Pois muito bem, vamos ficar por aqui hoje. Relembrando sempre que se você gostou dessa palavra, se você tem gostado dos vídeos do canal Trilha 66, inscreva-se no canal e também clique aí no sino para que você possa receber as próximas notificações, os próximos vídeos que serão enviados. Ok? Um abraço, até a próxima.